Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui da TV Justiça. É o Plenárias que está começando. As sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal acontecem às quartas e quintas-feiras e nesta semana, por conta do feriado de finados que caiu na quarta-feira, tivemos uma única sessão no dia 13 de novembro de 2016. Karina, única sessão, mas que deu início a 2 julgamentos importantes, principalmente aquele que trata da linha de substituição da presidência da República. Exatamente, Cadu. Esse foi o ponto nevrálgico da sessão plenária da quinta-feira, única, como você disse, essa semana, em que os ministros iniciaram, já se tem uma maioria formada em relação aos votos para entender que tanto o presidente da Câmara dos Deputados como o presidente do Senado da República, enquanto substitutos do presidente da República diante de uma impossibilidade, de uma ausência ou de uma impossibilidade de exercer o mandato, não podem ser réus em processo criminal aqui no Supremo Tribunal Federal. Não obstante exista essa maioria já formada, o julgamento ainda não foi encerrado em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e que deve ser retomado quando o seu voto já estiver aparelhado e disponível para o retorno desse assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E apesar também de já haver uma maioria formada, não significa que esse entendimento deva prevalecer, porque nós precisamos aguardar o final desse julgamento para se dizer que houve efetivamente uma decisão e ela sendo tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, deverá ser adotado essa interpretação dada pelo Supremo de forma vinculante. Nós temos então, a princípio, um início de julgamento, uma sinalização de um entendimento da Suprema Corte, com o julgamento ainda não encerrado. Maioria essa que pode ser revertida, eventualmente, se algum ministro optar ou, de alguma certa forma, evoluir o seu voto e votar de uma forma divergente, mas até agora o placar que se tem é de uma maioria, mas aguardamos ainda o voto do ministro Dias Toffoli. E um outro julgamento também que acaba, de uma certa forma, afetando os entes federativos, União, Estados, municípios, Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas, é o questionamento de uma lei que permite que as certidões de dívidas ativas desses entes federativos podem ser protestadas. E o protesto desses títulos é a arguição de inconstitucionalidade nessa ação direta que teve o início de julgamento também na quinta-feira, mas não foi concluído em razão já do adiantado da hora da sessão plenária, que já passava das 6 da tarde, e que a ministra Carmen Lúcia preferiu suspender o julgamento para a retomada de votos na próxima semana. Isso já é uma promessa de que na próxima quarta-feira haja a retomada do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que a princípio vai mantendo a sua constitucionalidade por uma maioria ainda não absoluta, 4 votos, seguindo o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que a norma é constitucional, o protesto é válido e não se trata de uma sanção política, ao contrário do que o ministro Edson Fachin e o ministro Marco Aurélio entenderam, já abrindo essa divergência. 2 julgamentos, resultados ainda não obtidos, mas com expectativa de retorno dessa ação direta de inconstitucionalidade na próxima semana. Pois é, a continuação desses julgamentos você vai acompanhar aqui na TV Justiça. Por hora, vamos ver como foi a sessão plenária desta quinta-feira. Primeiramente, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar naquela sessão se réus em ação penal podem ocupar a linha de substituição do presidente da República, como já adiantamos. Até agora, 6 dos 11 ministros votaram contra essa possibilidade. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O plenário está analisando uma ação em que o partido Rede Sustentabilidade alega que é inconstitucional que parlamentares que respondam à ação penal no próprio STF estejam na linha de substituição do presidente da República, podendo assumir o cargo em caso de ausência. Hoje, caso o presidente se ausente do país, ou seja, afastado, a substituição
sucessão ocorre nesta ordem. Primeiro, o presidente da Câmara, depois o do Senado e, em seguida, os ministros do STF. Trata-se de preservar a imagem do Estado brasileiro, a partir da premissa de que determinadas manchas, determinadas suspeitas, determinadas nódoas, elas abalam a imagem interna e internacional do Estado brasileiro. Portanto, ninguém pode ocupar um cargo que dê acesso à chefia de Estado se contra essa pessoa pesar uma ação penal instaurada por essa Suprema Corte. Suprema Corte que tem sido muito cautelosa na admissão das ações penais. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, réu em ação penal não pode ocupar cargo na ordem de substituição do presidente, quer a acusação tenha sido recebida pelo Supremo ou por outro órgão do Judiciário. O Legislativo tem que ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer todas as funções próprias dessa magna função. A atividade política é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com atos ilícitos, ainda mais quando já sejam objeto de ação penal em curso na Suprema Corte do país. O relator ministro Marco Aurélio votou pela procedência da ação. Recebida a denúncia, tem-se como automática a suspensão das funções exercidas. Então, decorre do sistema constitucional ser indevido quem se mostre réu em processo crime ocupar o relevante cargo de presidente da República. Pois bem, na linha de substituição do presidente e do vice-presidente da República considerado impedimento, devem ser chamados para o exercício do cargo sucessivamente o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo. Essas presidências hão de estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu, que possam impedir do presidente e o vice-presidente da República, ou no caso de vacância dos cargos, assumar a cadeira presidencial, fazendo-o, é certo, de forma temporária, substituição e não sucessão. A linha de substituição, embora envolva cidadãos, diz respeito aos poderes legislativo e judiciário, mais precisamente à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo. O preceito constitucional é cogente, não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências referidas, nem a possibilidade de impedir do primeiro da ordem de substituição vir a ser chamado subsequente, com a quebra do sistema, com menosprezo para esta ou aquela casa. Repita-se, a previsão encerra ênfase à importância das casas legislativas e deste tribunal. Está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, bem como passasse ao segundo da cadeia de substitutos ante o fato de o primeiro, na ordem preferencial ditada pelo texto da Constituição Federal, ser réu. Os detentores dos cargos que viabilizam a substituição, unicamente eles, os titulares, devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da República. Ante o alcance do texto constitucional, julgo procedente o pedido formalizado na inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental para assentar o entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam
a substituição do presidente da República. É como voto. Até o momento, 5 ministros acompanharam o relator. Os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Celso de Mello e a ministra Rosa Weber. Se a condição de réu em processo criminal torna incompatível o exercício da presidência da República, ainda que em caráter eventual, pelo ocupante de cargo integrante da linha sucessória e de substituição, a incompatibilidade, na minha compreensão, também se manifesta com o exercício desse mesmo cargo. É dizer, a assunção ou a permanência em cargo na linha sucessória da presidência da República exige do seu ocupante que esteja apto a ocupar a qualquer tempo a presidência, caso isso se faça necessário. Trata-se, a meu ver, de requisito para investidura e permanência em cargo relacionado a aspecto particularmente sensível do desenho institucional brasileiro. O exercício do cargo pressupõe estar o seu ocupante, repito, apto para assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Deflui da sistemática constitucional, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica, que aquele que não reúne os requisitos subjetivos para exercer a presidência da República, tampouco pode assumir ou permanecer em qualquer dos cargos inscritos na respectiva linha de substituição. Por isso, senhora presidente, meu voto é pela procedência da ação, nos exatos termos propostos pelo eminente relator, que assentou a tese que os que figuram como réus em processo crime no Supremo Tribunal Federal não podem ocupar cargo integrante da linha sucessória da presidência da República. É como voto. Não há a menor dúvida em se inferir a impossibilidade que aqueles que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada perante o Supremo Tribunal Federal assumam ou ocupem cargos em cujas atribuições constitucionais figure a substituição do presidente da República. E também entendo, tal como entendeu o eminente relator, que não seria correto afirmar que, diante da eventual possibilidade de que um dos ocupantes dos cargos que estão na linha sucessória não venha a preencher os requisitos para a assunção das funções de presidente da República, seria preferível que houvesse a substituição do impedido pelo subsequente. Não nos parece correta essa asserção. Eis que a linha estabelecida no caput do artigo 80 da Constituição também revela opção constitucional para o desempenho próprio das prerrogativas que cada um dos poderes e das autoridades que o representam tem para a substituição do órgão máximo do Poder Executivo. Esta solução esvaziaria, enfraqueceria, em nosso modo de ver, não apenas o princípio da separação dos poderes, mas especialmente o princípio republicano, cujo resgate de seu respectivo espírito foi objeto de importante estudo doutrinário do professor Fábio Conder Comparato. E, ademais, senhora presidente, como digo na declaração de voto, não se trata de interpretação nova. Este plenário, a unanimidade na ação cautelar 4.070, andou nessa direção. Reproduzo aqui trechos do voto do ministro Luiz Zavascki e também da nossa intervenção no julgamento que lá se deu em maio deste ano. E, portanto, senhora presidente, entendo que é nítida a violação aos preceitos fundamentais invocados, quais sejam o princípio da República, artigo 1º caput, e separação de poderes, artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, e também voto pela procedência integral da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentando a impossibilidade já acolhida pelo eminente relator, a quem tenho a honra de acompanhar. É como voto, senhor presidente. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado. Ainda vamos falar nessa edição um pouco mais a respeito desse julgamento. E você também vai ver no próximo bloco o julgamento a respeito de uma outra questão importante. Se a Fazenda Pública pode levar as respectivas certidões de dívida ativa a protesto. Logo depois do intervalo.
Estamos de volta com o Plenárias, com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, no primeiro bloco nós vimos talvez o julgamento mais importante da semana, ou pelo menos o que chama mais atenção, que trata da questão da linha de substituição da presidência da República. Aqui nós já temos uma questão interessante, porque muita gente tem falado que esse julgamento trata da linha de sucessão da presidência da República. Não é, na verdade, a mesma coisa, sucessão da presidência da República e substituição. Isso tem a ver com o caráter permanente ou temporário em que se ocupará essa presidência da República no lugar do presidente, caso ele esteja ausente ou impossibilitado de alguma forma de exercer o mandato para o qual ele foi eleito. Então, nós temos, a Constituição determina que a ausência do presidente da República, ou de uma forma temporária ou definitiva, ele vai ser sucedido pelo seu vice. Então, o vice-presidente da República é o sucessor natural do presidente, do chefe do Poder Executivo, que vai assumir a presidência até o término do mandato. Então, isso em caráter definitivo. Então, fala-se em sucessão. No entanto, o vice-presidente e outras pessoas que exercem determinadas funções, como presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, eles podem assumir a presidência da República, mas em caráter temporário. Daí se falar em substituição da presidência da República, sempre em caráter temporário. O vice-presidente, ele é sucessor natural e substituto eventual. O presidente da República vai viajar, vai ficar 10 dias fora numa missão internacional ou para representar o Brasil junto à Organização das Nações Unidas, não é? Quando em Nova York se reúne para a Assembleia Geral. Quem vai assumir de forma temporária é o vice-presidente. Na impossibilidade do vice-presidente, vamos imaginar que ele foi junto com o presidente da República. Quem que assume a presidência da República Federativa do Brasil? Presidente da Câmara e aí presidente do Senado ou presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas quando o presidente retorna, cada um volta para o seu lugar. Então, fala-se em sucessão, em caso de impossibilidade permanente do exercício da presidência pelo chefe do Poder Executivo eleito pela vontade do povo, ou substituição da presidência, quando isso for feito de forma temporária. No atual governo, nós não temos um vice-presidente da República, em razão do impeachment que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff, assumiu o seu vice dentro da linha sucessória, definitivamente. Não temos um vice-presidente. Na ausência do presidente Michel Temer, que hoje é presidente, quem vai assumir a presidência do Brasil? Vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. E na impossibilidade dele exercer, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo, em caráter temporário. Se, porventura, o presidente Michel Temer, por algum motivo, não pode mais exercer a presidência, aí vem a pergunta que se pretende ver respondida nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, cujo julgamento começou nessa quinta-feira. Se o presidente da Câmara, ainda que fosse substituir essa vacância do cargo em caráter temporário, ele poderia assumi-la se fosse réu ou já tivesse uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal e um processo criminal? É essa a pergunta que se pretende ver respondida. E a DPF foi proposta justamente pelo Partido Rede, buscando afastar o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que já tinha uma denúncia recebida aqui no Supremo, dizendo que era absolutamente incompatível com o exercício da presidência, ainda que potencialmente viesse a exercer a presidência, se ele fosse réu aqui no Supremo Tribunal Federal. Ainda que fosse réu, ele não poderia. E o argumento trazido pelo Partido Rede nessa ação é simples. O presidente da República, quando tem contra ele recebida no Supremo, por exemplo, uma denúncia por crime, ele é afastado das suas atividades por 180 dias, assim como quando recebida a denúncia em caso de impeachment, que nós recentemente participamos disso, a ex-presidente Dilma Rousseff ficou afastada a 180. Não deu 180 porque o processo terminou um pouco antes, mas a legislação diz sobre esse afastamento de 180 dias. Então, seria incompatível que ainda esse parlamentar que está na linha de substituição, também respondendo por um processo criminal, possa, ainda que potencialmente, exercer a presidência da República. Os ministros do Supremo, na maioria que já se formou, entendeu que é incompatível, que há, de uma certa forma, o ministro Marco Aurélio, relator, ele disse que gera um estado de grave
perplexidade e haveria um desvio ético e jurídico nessa conduta. Então, ele entende que não haveria essa possibilidade de, respondendo, sendo réu no Supremo, estar na linha da substituição. Então, ele teria que perder o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Idem se fosse o presidente do Senado ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento ainda não foi encerrado. O ministro Dias Toffoli pediu vista e esse julgamento deve ser retomado assim que o voto dele esteja disponível. O julgamento, como eu disse, não foi encerrado, então nós não temos ainda, embora a mídia já esteja veiculando, uma decisão definitiva do Supremo, uma decisão de caráter vinculante, embora haja essa maioria. É preciso que o julgamento termine, finalize, para que essa conclusão seja evidente e aí sim se torne de eficácia vinculante para se determinar que a Câmara dos Deputados, o Senado da República, aplique essa interpretação que o Supremo vai dar. Mas só isso apenas ao final do julgamento dessa ADPF. Na sessão plenária desta quinta-feira, na qual também foi iniciado o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional da Indústria contra dispositivo de lei que regulamenta os serviços referentes ao protesto de título e outros documentos de dívidas. Na ação se discute se a Fazenda Pública pode levar os respectivos documentos, títulos de dívidas a protesto. A Fazenda Nacional alegou que o índice de recuperação de créditos com protesto é de cerca de 20%, enquanto que na execução é de apenas 1%. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria alega que o protesto das dívidas é uma espécie de sanção política. Até o momento, 4 ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pela improcedência da ação. Eu sou convencido, presidente, que não há inconstitucionalidade e, portanto, a síntese da minha posição é a seguinte: o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo de cobrança do crédito tributário, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Faço uma última observação antes de encerrar, presidente. Eu acho que, válida como é a lei, algumas cautelas são importantes e, portanto, eu acho que os entes da federação deveriam regulamentá-la para assegurar a impessoalidade e assegurar a igualdade entre os contribuintes. É preciso ter um critério geral, a meu ver, pelo qual se vai fazer protesto, para que a administração não possa escolher quem é o adversário que ela vai protestar e prejudicar. O critério tem que ser um critério objetivo, seja quantitativo, ou seja, o que legitimamente escolher o administrador, mas qualquer possibilidade de arbítrio da administração pública é negativa. Portanto, a lei é legítima, o protesto é legítimo, mas penso que, em nome da impessoalidade e da igualdade, ele deva merecer uma regulamentação própria. Mas isso não está em discussão aqui, isso é um obter dictum que acrescentei ao meu voto. Portanto, presidente, eu estou julgando improcedente a ação e, se vier a ser o caso, eu releio a tese que basicamente assenta que o protesto de certidão de dívida ativa é constitucional. É como voto, presidente. O protesto não inibe o amplo direito de acesso ao judiciário, que, provocado pelo devedor judiciário, certamente saberá conter os excessos porventura praticados pelo fisco, inclusive mediante provimentos de antecipação de tutela de caráter inibitório, se for o caso. Aliás, da tribuna se deixou isso claro na última manifestação, de que o devedor sempre poderá ajuizar até mesmo ação ordinária, como, aliás, ocorre com qualquer devedor. Os próprios embargos à execução têm essa natureza de ação autônoma, em que o devedor se opõe à execução. Isso ocorre não apenas em relação à CDA, como ocorre em relação a todos os demais títulos. Não vejo nenhuma inibição de acesso ao judiciário. Isso realmente seria um vício grave, mas não há isso.
O ministro Edson Fachin abriu a divergência e foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio. É preciso reconhecer que o protesto à certidão da dívida ativa não é instrumento indispensável para o ajuizamento da ação fiscal. Isso porque a certidão já é um título extrajudicial, como vem no inciso 9, no artigo 784 do Código de Processo Civil, que atesta a certeza e liquidez do crédito tributário, suspendendo a prescrição e lhe dando publicidade nos termos da Lei 6.830 de 1980, a lei pertinente. Ademais, ainda, o crédito tributário tem também privilégios que lhe garantem preferência na execução. Portanto, não vejo como sustentar esta possibilidade. Entendo que, sendo dispensável o protesto para o juizamento da execução, a utilidade do protesto restringe aos efeitos que não decorrem da lei, mas de práticas do mercado. E é, portanto, à luz dessa restrição nas atividades privadas que se examina se o protesto da certidão poderia estender seus efeitos para além da execução fiscal. Tenho para mim, pedindo todas as vezes ao ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, que a resposta se afigura negativa, ao menos à luz dos enunciados dessas 3 súmulas, que entendo não tenham sido revogadas por esta Corte. Presidente, os exemplos citados da tribuna quanto à liquidação de débitos que foram levados a protesto provam para mim, em demasia, o objetivo visado. O objetivo visado não foi outro, senão compelir coercitivamente, sob o ângulo político, o devedor a satisfazer o débito existente. Talvez, se não será o caso, porque aproximamos-nos aí da maioria para julgar improcedente o pedido formulado. Mas, considerada a premissa de meu voto, talvez chegássemos a mais um verbete, considerados os 3 que já revelam glosa coerção política, para alcançar-se a satisfação de tributo, a edição de mais um verbete a revelar essa mesma coação política. Julgo procedente o pedido formulado, quer sob o ângulo formal, quer sob o ângulo material, sem impor custas à Fazenda. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. E estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e já com o encontro marcado na próxima semana, como sempre, né, Karina? Na próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.